Agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. E logo no início desse ano, antes da passagem um pouquinho, Deus estava me falando muito sobre essa frase, que não é uma frase que eu coloquei aqui, mas você sabe, são palavras de Jesus dizendo: tudo é possível ao que crê. Não é demais isso aí, repita comigo: tudo é possível ao que crê. Eu já falei um pouquinho sobre isso, vou continuar falando, então venha para cá às quintas-feiras, porque você precisa pegar tudo isso aí que a gente tem dividido. E na semana passada eu comecei a falar sobre um detalhe sobre a fé operada, na verdade, pelo amor, entendimento sobre quem Deus é. Por isso você pode depositar confiança. Mas vamos ao nosso texto base dessa série aí que nós estamos usando, Mateus capítulo 9, no verso número 27... até o verso 30, dois homens cegos procuram a Jesus, e Jesus pergunta para ele: vocês creem que eu posso fazer isso? É óbvio que eles estavam querendo o quê? Serem curados, né, gente? E vocês têm que compreender que toda essa passagem que nós vamos ler aí, 3 ou 4 versos, bem como a outra que nós vamos ler, e eu tenho dado uma estudada, lido outras passagens. Jesus não põe o foco em si na pessoa, na sua vida, o quanto ela ganha, se ela está na igreja. O foco é apenas o seguinte: você crê? Está pegando? O que significa que todo ser humano está qualificado desde o momento que acredite. Não, pastor, eu não posso receber. Por quê? Por causa do meu passado. Não, pastor, eu não posso receber, porque essa semana e tal. Isso é que o inferno quer distrair você. Hoje eu vou falar bastante sobre isso, vou te ajudar. Que bom que você veio. Eu tenho mais de 50 minutos para falar e eu preciso falar. Então vamos lá. Então aí diz, em Mateus capítulo 9, que Jesus partiu. Eu já estou no verso número 28. E Jesus diz assim, crede, no meio do verso 21, vocês creem que eu posso fazer? Eles responderam, sim, nós cremos. E aí Jesus então dá a resposta, gente. Então faça conforme a crença de vocês. Aconteça justamente com base naquilo que vocês estão crendo. Eu sou Jeová Rafá, vocês creem que eu sou Jeová Rafá? Então ser curado. Tem alguma dificuldade nisso? Não, é simples, né? Pergunto para você, o poder de Deus está sendo restrito? Não. Vamos dizer assim, a porta do poder de Deus está aberta? Para nós irmos lá e tomarmos posse? Tá. Sem falar de Marcos 5, anote aí para você ler em casa. A partir do verso 23. E o próximo texto que nós vamos ler, e nós sabemos aqui para o próximo verso que se abriram os olhos no verso número 30. Ok, Marcos capítulo 9, uma outra passagem, onde Jesus, o assunto é crença. E a impossibilidade de uma situação ser resolvida porque não houve crença. E Jesus declara isso porque um homem procura Jesus, isso lá no verso 18, e ele diz para Jesus: olha, eu pedi aos seus discípulos para que pudesse resolver essa situação, no caso expelir esse demônio, e nada foi resolvido. E Jesus então diz assim, eu grifei, esse era o problema, Jesus já estava falando, ó geração o quê? Incrédula. Ok? E ele vem falando sobre isso, Jesus pergunta algumas coisas e tal, e aí no verso 22, o homem, esse pai desse menino, ele chega para Jesus e diz assim, no meio do verso, isso aqui é importante, porque esse é um verso que eu quero que você entenda, e eu venho explicando sobre ele. Se tu podes alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. Ao que Jesus respondeu, esse é o verso, se podes, na minha Bíblia tem um ponto de exclamação, mas no original não tem ponto. Então veja, a melhor tradução para que nós possamos ler esse penal de frase aqui, quando Jesus diz tudo é possível ao que crê, é do jeito que está aí, dá uma olhada para a tela. Ao que respondeu Jesus, se você é capaz de crer, então tudo é possível ao que crê. E Deus nos criou com a capacidade de crença, gente, de crer. Você entende que todo ser humano vive por uma crença? Se certo ou errado é outro problema? Todo mundo tem uma base de crença. Eu não creio em Deus, ele crê em outra coisa.
Que o ser humano ele foi criado assim por Deus, com a capacidade de crer. Agora, se ele tem a verdadeira crença, é outro problema. Você achou Jesus, aleluia. Então, nós estamos no caminho certo, na verdadeira fé, na verdadeira crença. Então, mais uma vez, se você é capaz de crer, então tudo é possível ao que crê. Palavras de Jesus, isso é maravilhoso. E aí o pai do menino chega, eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Depois nós vamos continuar essa série, porque nós vamos ver algumas coisas que interrompem o fluxo da nossa fé. Ele não disse aqui que ele não tinha fé, ele disse que ele crê, mas pediu que o ajudasse em algo que estava sendo bloqueado. Mas esse é um outro assunto, nós vamos partir adiante. Gente, 1 João 4,8, porque nós estamos falando sobre a fé que é operada pelo amor. E eu não estou falando sobre um sentimento, mas eu estou falando sobre a pessoa de Deus. Em 1 João 4,8, anote, você pode aí, prestando atenção, está declarando lá no finalzinho do verso, e João sabia disso, que Deus ele é amor, ele não tem amor, ele não carrega amor, ele é. E é muito interessante, porque isso aqui é uma questão de natureza. Eu vim conversando isso, eu vou adiantar, porque eu vinha conversando isso na quinta-feira passada. Mas ele não tem, ele não carrega, é uma questão de natureza. O que Deus é exatamente o que ele é amor. E uma boa parte das pessoas, como eu disse, faz uma conexão muito desse amor com um sentimento, quando na verdade nós precisamos fazer a conexão como uma expressão do ser de Deus, seu caráter, é como ele se manifesta. Ele é uma pessoa. Como é que ele se manifesta para comigo? Como ele é, nos amando. Ele é a fonte da bênção, ele é o autor da bênção. Lembra que eu falei sobre isso, sobre caráter? Caráter de Deus é a sua manifestação. E ele é amor. Amar então não é sentir em si, mas é um agir, é uma manifestação prática. É o que eu e você recebemos todos os dias. Você está de pé, o teu coração bate, porque Deus está nessa parada. Hein? Nós chegamos para cá, nós somos preservados, cuidados de situações que a gente nem imagina. Não te falta nada. Veja quando Jesus conta lá em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, falando sobre que Deus cuida dos pássaros, né? Eles não juntam em celeiro, mas estão sempre comendo, se alimentando, e acorda e agora? Onde é que eu vou encontrar comida? E sempre tem, é a providência de Deus. Então eu disse para vocês que o amor de Deus tem a ver com fé. Mas é interessante que eu poderia perguntar assim, uma vez que nós estamos falando sobre tudo é possível que crê, pastor, o que é o amor, tem a ver com isso? Tem tudo. Eu disse aqui para vocês, eu fui terminando o culto falando sobre isso, que se nós não entendermos o quanto Deus nos ama, preste atenção, se não tiver essa revelação, o entendimento do quanto Deus nos ama, fica difícil crer que Ele quer nos abençoar com as suas promessas. Primeiro essa revelação tem que chegar ao teu coração. Crer, anote aí se você não estava aqui no último encontro, está mais ligado à revelação do quanto Deus nos ama do que qualquer outra coisa. E quando você tem essa revelação, você tem certeza. Você já reparou uma criança que tem plena confiança no pai? E esses exemplos são simples. De repente está lá, você está num lugar e pede para a criança pular, sabendo que é o pai, fala, pode pular que eu te seguro. A criança se joga e você segura. Por quê? Porque ela tem uma tremenda certeza, uma confiança no seu pai. Essa criança conhece o caráter do seu pai, ele tem visto o cuidado dele. Quem está pegando o que eu estou falando? E Deus não pode ser diferente do que Ele é. Gente, esse ponto aí é fundamental. Vamos embora aqui que você vai pegar. Eu até digo para você, você tem que ouvir essa mensagem mais de uma vez. É para mim também, porque eu tenho pensado sobre isso e meditado. Então, crer está mais ligado à revelação do quanto Deus nos ama do que qualquer outra coisa. Quando você convive com uma pessoa, estou dando um exemplo, quando você convive com uma pessoa, você convive de maneira cotidiana, né? Você acaba percebendo e sabendo a manifestação, a maneira dela, de como ela é, como ela age.
É exatamente isso. Uma boa parte da igreja não sabe como Deus se manifesta, não tem certeza sobre o caráter dele, também não é ensinado. Mas nós temos que aprender isso. Então o amor de Deus, que não é o amor do homem, mas é um amor ágape, que é um amor incondicional. Incondicional. Não tem condição nenhuma. Da minha parte para com ele, nenhuma. O dele é incondicional. Vai ouvindo o que eu quero te falar. Ou seja, Deus nos ama porque ele é como ele é. Não, isso é bom demais. Pastor, eu não posso dar uma ajudinha para melhorar o amor dele? Não existe isso. Que ajudinha que eu vou dar? Não tem como ele ser aquilo que ele não é. Boa. É a sua natureza. O amor de Deus para com a sua vida e com a minha não depende, escuta, em nada, diga em nada, da sua relação para com ele. Da minha conduta, do meu desempenho, do meu caráter, das minhas ações, dos erros, das falhas. Nada muda. A manifestação dele para com a vida do homem é a mesma. É o seu caráter. Ele ama e se manifesta. Há muitos ainda da igreja do Senhor que não tem essa certeza revelada no coração se Deus o ama. Passa tantas situações que fica duvidando. Aí vem o inferno, promovendo várias coisas para tirar exatamente isso. Não, teu pai não é bem assim não. Ó, hoje ele está assoprando, mas ele morde, hein? Deus castiga. Você não sabia que Deus castiga? Claro que não, mas a gente aprende isso aí de sei lá de onde. Não é não? Que perigo, hein? Não, estou fora. Nós temos que ter essa imagem revelada no nosso coração bem própria, gente. Para você ter segurança e certeza com quem você está andando. Quem é aquele que tirou das trevas, aleluia, para a maravilhosa luz. E tem planos e propósitos maravilhosos. Maravilhosos para você e para mim. Está pegando isso? Eu falei isso aqui no último encontro, é uma questão de natureza. Eu dei esse exemplo que ninguém compra um gato esperando que ele venha latir e abanar o rabo. Tá doidão, chama a psiquiatria. Comprei um gato esperando que ele vá latir, tô doidão. Porque é uma questão de natureza. É só isso que eu quero te provar. Não tem como esperar que ele seja um cachorro. Porque ele é um gato. Eu estou tentando que você entenda que Deus ele não muda, ele tem um caráter, ele é aquilo que ele é. Se eu e você temos uma imagem errada dele, o problema é nosso. E o inferno contribui para esse problema. Agora, ele não é a imagem que os homens fazem dele, ele é aquilo que ele é, e nós temos que aprender via a sua palavra. E isso é fé, porque nós acabamos depositando confiança em quem ele é, no caráter dele como ele é. Como eu falei, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Para meditar. É um ato contínuo, é um caráter, é uma manifestação. Ele não pode ser diferente do que ele é. Uhul! Escreve essa frase aí. Então, não há nada que eu e você possamos fazer ou deixar de fazer que irá impedir ou parar o amor de Deus para a nossa vida. Se eu ainda tenho essa ideia de que Deus ama mais os bonzinhos do que os malzinhos, nós estamos liquidados. Se eu ainda tenho a ideia de que eu sou um cara certinho e aquele que faz uma opção de bobagem, Deus se agrada assim, abraça, me ama mais do que o outro, eu estou liquidado. É óbvio que pelas nossas atitudes e comportamentos, que é um princípio da palavra também, que é o princípio de semeadura, nós vamos colher da sabedoria dos nossos atos. Então, se eu sou um cara, perdão a palavra, idiota, e faço uma opção de idiotice, eu vou colher idiotices que vão lascar a minha vida em todas as áreas. É o que mais acontece. Mas não é uma questão de fazer em si. Você tem que pegar isso. Deus te ama independente de mim.
Ele olhou para o William e falou: cara, eu te amo, eu te criei para isso, e estou agarrado contigo e todo dia te beijo, tá? E vai ter que ficar com ele abraçado, meu irmão. E usufruir de quem ele é o caráter dele. Uhul, glória a Deus. A gente tem uma grande dificuldade nisso, porque a gente vive num mundo decaído, e essa expressão de amar, até mesmo de uma figura do pai, ela é super quebrada. E cada vez mais as famílias estão sendo desestruturadas. Então, alguém imaginar que um pai deveria amar como caráter o seu filho, e a gente não vê muito isso, a gente tem dificuldade de olhar para cima e ter essa noção de como Deus é. Mas não é para olhar, nem olhar para o lado e tirar a conclusão de Deus, eu tenho que pegar a palavra. A própria palavra no meu coração vai gerar a imagem verdadeira de Deus. A minha pergunta é, e esse aqui é o grande detalhe: pastor, você está falando de fé, o que isso tem a ver? Tem tudo. Qual é a imagem que eu tenho de Deus no meu coração? Ao longo dessa série eu vou falar muitas coisas, eu tenho certeza que muitas coisas você vai jogar fora. E nós vamos ter que fazer uma limpeza. Olhar direitinho como Deus é, só através da sua palavra. Então a própria palavra dele limpa qualquer conceito ou ideia ou crença que eu adquiri, sei lá, ao longo dos anos, porque aprendi isso, alguém me falou a respeito de Deus. E quando eu não tenho essa imagem correta, eu não tenho segurança, eu não tenho paz, eu não tenho como crer, eu fico naquela: será que Deus, será Deus, tá? A gente fica vacilante. Gente, olha, eu vou te falar, tem situações na nossa vida que o inferno ele te perturba tanto que ele fala assim: essa nem Deus pode resolver. Ora, se Jesus disse, não sou eu que estou falando, não acontece comigo também. Tem situações que a gente precisa de uma crença e o inferno te perturba tanto. Olha a declaração de Jesus: tudo é possível ao que crê. Você está levantando. Porque é uma declaração bombástica. E isso aí não foi o homem quem declarou, ele está falando para mim e para você. E esse é o grande detalhe, porque tudo que Deus faz na nossa vida e irá continuar fazendo, depende dessa minha relação crença. É por isso que nós temos que acertar isso. O simples fato, como eu digo para vocês, de vir à igreja, agora é de Jesus, eu sou de Jesus, tenho uma Bíblia e tal, e esperar que as coisas aconteçam, não será assim, nunca foi. Gálatas capítulo 5, verso 6, Paulo diz que não é a circuncisão, nem a incircuncisão. Ele fala lá que o importante é a fé. Abra sua Bíblia. Gálatas 5, verso 6, vai grifando. Se são versos novos e você está no nosso meio, é novo, é sempre legal você grifar, sabe? Porque aí você acha fácil ler de novo, e às vezes uma palavra faz toda a diferença. Eu grifei muito essa palavra opera. Então está escrito aí que a fé, ela é operada, ou ela atua, em algumas traduções está escrito isso. Veja, a fé ela atua, ela opera pelo amor. Há um veículo nisso, nós estamos inseridos em alguém. Eu gosto mais disso aqui, a fé ela atua, ela opera, eu gosto mais dessa. A fé ela é governada pelo amor. Nós estamos debaixo do governo do reino de Deus. Não tem como separar isso. Entende, gente? Então, em outras palavras, eu quero te dizer isso: a fé nasce espontaneamente quando o amor de Deus é revelado no nosso coração. Quanto mais vai ampliando o amor de Deus que você tem, e você sabe que Deus ele é assim, é o seu caráter, mais facilidade espontaneamente você deposita a crença. Eu conheço meu pai. Meu pai não vacila. Meu pai não falha. Ele estará comigo. Ele disse que ia me dar vitória? Estou tranquilo. Ele disse? É meu pai? É o caráter dele que está em jogo? É o trono dele? Estou tranquilo. Ele não muda. Ele é aquilo que ele é. Ele é o eu sou.
Eu sou aquilo que sou. E Deus é amor. Amor para com as paredes. Não, para uma manifestação para com o ser humano. Ele criou o ser humano para ter comunhão, para que ele pudesse se expressar e abençoar de maneira contínua. Se Deus não fosse assim, Ele não criaria Adão e Eva e colocava numa situação daquela tão maravilhosa. Ele já criava lá, quando escava, vai lá, trabalha, miserável. Até isso. O homem sofreu com a queda, começou a ter que trabalhar e disse lá, agora do suor do rosto, vai ter que labutar, meu filho, você vai... Brincadeira. Então, muitas vezes, gente, ouça isso que eu quero te falar, o que a gente mais vê na igreja são pessoas tentando gerar fé por si mesmas, lutando para terem fé, se esforçando. Não tem como. A fé é um fruto. Ela espontaneamente vem. Entende? Não adianta usar a cabeça para tentar acreditar. É algo do coração. Quanto mais você vai conhecendo a Deus, a sua manifestação, quem Ele é, mais você vai crendo nele. Vai fluindo isso. Alguém está pegando isso aí? E às vezes encontramos pessoas assim, tentando gerar fé, lutando desesperadamente para ter um pouquinho de fé. Ela está com conceitos errados, ela não tem aprendido. E nós temos que aprender, tudo é um aprendizado. Agora, o que mais chamou a minha atenção durante isso que eu estava preparando, isso aqui me abençoou. Eu quero apresentar para você o grande plano do amor de Deus para com a vida do homem. Na verdade, esse grande plano do amor de Deus para com o homem se resume numa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Filho do Deus Altíssimo, que veio a esse mundo para que eu e você pudéssemos ser transformados pela vida que foi liberada na cruz do Calvário. Na verdade, Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos para que eu e você pudéssemos receber de graça, porque nós cremos, a vida dele concedida a mim e a você. Esse plano é simples, isso é o amor de Deus. A Bíblia declara no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a obra de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição nada mais é do que o amor de Deus sendo liberado em maneira definitiva para a vida do homem. Você recebe esse amor, eu também recebo por fé, então nós nos transformamos, como diz a palavra, num verdadeiro filho de Deus, uma nova criatura. Eu gostaria de orar com você. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, se você crê nessa obra da cruz do Calvário e que Ele liberou vida em abundância para te transformar em definitivo e para que nós pudéssemos ter um relacionamento, eterno com o nosso Deus, eu quero orar com você nesse momento. Basta apenas você fechar os seus olhos, ou você acompanhar comigo essa oração, ou repetir comigo essas palavras. Eu tenho certeza que se você crer nessas palavras, você irá se tornar um verdadeiro filho de Deus e a vida de Deus vai começar a reinar no teu coração a partir desse momento. Então ore comigo e repita: Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Na cruz do Calvário, Ele liberou a sua vida para que eu a recebesse, e eu agora recebo essa vida de graça, eu recebo pela fé, crendo na obra de Jesus na cruz do Calvário. Eu declaro que eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, com a vida dele no meu coração, em nome de Jesus. Veja como é simples. Nosso Deus é um Deus simples, e a proposta dele é extremamente simples. É a proposta de que o homem creia na sua palavra. Você acabou de orar comigo e você recebeu a vida de Jesus e eu expliquei em maneira resumida a obra de Jesus da cruz do Calvário. Mas eu tenho mais uma coisa para te dizer. Uma vez que você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, saiba que você agora se torna uma nova criatura. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, há uma declaração maravilhosa dizendo que se nós estamos em Cristo Jesus, a Bíblia declara que nós nos tornamos novas criaturas.
as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Há uma nova criatura agora em você. Você foi transformado pela operação do Espírito Santo e pela vida de Deus. Portanto, eu também quero te dizer que ser uma nova criatura implica em nós andarmos como novas criaturas todos os dias, com base na palavra de Deus, com base nas verdades da palavra de Deus que mudam a nossa vida para sempre. Então, todos os dias, como nova criatura, nós vamos caminhando com a verdade. A própria palavra de Deus declara no livro de Romanos que o justo, justificado, aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, ele viverá por fé. Ele viverá, em outras palavras, acreditando e vivendo as verdades de Deus todos os dias. É simples. Dessa maneira, você se tornará uma pessoa vitoriosa em tudo que você enfrentar. Porque com base na palavra, como está escrito na primeira carta do Evangelho de João, está escrito lá sobre aquele que é nascido de novo, vence. E esta é a vitória que vence esse mundo, a nossa fé. Ou seja, a nossa maneira de viver todos os dias crendo na palavra. Então eu quero te dizer também, para terminar essa pequena explicação a respeito do plano do amor de Deus para com a nossa vida, eu quero te dizer que a partir de agora, você deve procurar uma igreja, deve procurar um lugar onde você possa se congregar, onde você possa ouvir de maneira contínua a palavra de Deus, onde você possa crescer, ser edificado na verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que junto conosco torna possível o ID de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Obrigada por assistir o programa Exerça Sua Fé. No nosso site estão disponíveis os outros capítulos dessa série e você ainda pode adquirir as mensagens completas em CD e DVD através do 0 Operadora 21 3251 3242 ou pelo site exerçasuafé.com.br.